Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero falar de um assunto importantíssimo, importantíssimo para o ser humano. João, capítulo 1, versículo 1, fala: Antes era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo, irmãos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então isso significa que Jesus estava dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, em cada um dos profetas, em cada um dos livros do Antigo Testamento. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então Jesus estava lá. O Antigo Testamento fez Jesus vir à tona. Jesus saiu do Antigo Testamento. O Novo Testamento saiu do Antigo Testamento. A Bíblia, ela surge de si mesmo, porque tudo foi criado pela palavra de Deus. Lá em Gênesis, no início da humanidade, no início da criação, tudo foi criado pela palavra. Então a palavra, ela tem vida em si mesmo. A Bíblia, ela sai de dentro de si. Tudo que existe na terra saiu de dentro da palavra, de dentro da Bíblia. E a natureza é assim também, irmãos. As vegetações, sozinhas, por si próprias, elas têm vida. Elas morrem, elas secam, as vegetações na época da seca. Elas secam, elas morrem. Mas quando dá a primeira chuva, a segunda chuva, quando começa a chover, aquilo que era seco, aquilo que estava morto, se torna em adubo, se torna em esterco, em adubo, para que novas formas vem formando a vegetação. As árvores, as plantações, elas ressurgem de si mesmo. Está tudo morto, tudo acabado. Mas, quando começa a chover, aquilo que estava morto se torna em adubo para que novas formas venham nascendo, venham surgindo. E no espaço é assim também. No espaço é assim também. O espaço, ele se reconstitui. Porque a poluição dos gases da Terra que são emitidos para a atmosfera, para o espaço, é que torna esse buraco, esse furo na camada de ozônio. E esse furo, ele só não aumenta porque ele vai se reconstituindo. Ele vai se recriando. Porque se ele não se reconstituísse, se ele fosse aumentando, não teríamos mais vida na Terra. Porque o aquecimento ia ser muito grande, as geleiras se derreteriam, não suportaríamos o calor insuportável. Então o espaço, ele se reconstitui também. Ele tem vida própria, ele sai de dentro de si, se reconstituindo. Irmãos, e com o ser humano é assim também. É aqui esse ponto que eu quero chegar agora. Eu quero chegar nesse ponto do ser humano. O ser humano, irmãos, ele se reconstitui também. As nossas células, elas se reconstituem. As nossas células, elas se recriam, elas têm forma, elas têm vida própria. Sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos isso, porque a pressão do dia a dia, a pressão do sistema, a pressão familiar, a pressão dos nossos estudos, os problemas que assolam as nações, as forças contrárias às nossas vidas, as forças negativas contra nós não deixamos que nós olhemos para nós mesmos, não olhamos para dentro de nós. Às vezes nós não olhamos para dentro de nós. Todas essas circunstâncias contrárias em nossas vidas, todas essas forças contrárias, não deixam que nós enxergamos dentro de nós que a vida, ela se revive. Jesus falou, nós nascemos de novo, nós podemos nascer de novo. E fala também na Bíblia, no Antigo Testamento, que aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Irmãos, a gente pode se renovar, irmãos. A gente pode se renovar. Mas como que isso acontece? Primeiro nós temos que entender aquilo que mata as nossas vidas, aquilo que vai nos matando ao pouco. O que nos mata ao pouco?
A falta de perdão, por exemplo, é uma coisa que vai matando ao pouco. Tem pessoas que são rancorosas. Tem pessoas que guardam mágoa. Então a falta de perdão é uma coisa que vai te matando aos poucos. E quando você começa a perdoar, quando você começa a vencer isso aí, você vai tendo vida própria, você vai se renovando. Quando você vai vencendo, que seja a falta de educação, que seja a sua brutalidade, que seja o seu egoísmo, que seja o seu orgulho, que seja o seu preconceito. Tudo isso, irmãos, é que nos mata ao pouco. Quando você vai se renovando, quando você vai vencendo isso daí, você vai se renovando, você vai vencendo isso aí. Até mesmo a mentira, o pecado, a preguiça, tudo isso, irmãos. Porque às vezes nós lemos na Bíblia, o salário do pecado é a morte. O pecado vai te levar à morte. Mas nós temos que entender, irmãos, que antes do pecado nos matar, ele vai nos destruindo. Ele vai consumindo. Porque lá em Provérbios, a Bíblia fala que a inveja é como câncer nos ossos. O que é câncer nos ossos, irmãos? Significa que a nossa medula óssea, ela vai dar um câncer ali na medula e vai comendo aos poucos. Então quando você vence a inveja, vocês têm a chance de se renovar. E o salmista também fala assim que e quando eu ocultei o meu pecado, eu estava sendo consumido. Então, irmãos, e fala também que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança misericórdia. Irmãos, tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus nos deixou para que nós tenhamos a vida eterna, irmão. Para que nós podemos nos renovar. Muitas pessoas criaram aquele projeto Genoma, aonde a pessoa não envelhece, os cientistas criaram, né? Os cientistas criaram o clonar, né? E às vezes, até mesmo nas pirâmides do Egito, eles fizeram aquele sistema de mumificação porque eles acreditavam que aquelas pessoas importantes, ricas, inteligentes, iam voltar naquele corpo, ia se renovar, ia renascer ali. Mas Jesus deixou o segredo, irmãos, para que nós tenhamos uma vida saudável, para que nós possamos nos renovar, para que nós podemos nascer de novo, para que nós possamos nos reconstituir. Irmãos, isso é gratificante, quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para dentro de nós, irmãos. Quando você aprender a perdoar, quando você começar a aprender a vencer o seu rancor, as suas mágoas, você vai ver, irmãos, que você vai ter uma vida saudável. Muitas pessoas acumulam muitas doenças, porque são enfermidades na alma, irmãos. Na alma. Você tem que olhar para dentro de si mesmo. Apesar das dificuldades do dia a dia, apesar da correria do dia a dia, apesar da pressão do dia a dia, olha para dentro de si mesmo. E esquece um pouco o mundo exterior, esquece um pouco o mundo lá fora e olha para dentro de si. Todas as respostas estão dentro de você. Pense nisso, acredita. Todas as respostas estão dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, no seu interior. Amém? Glória a Deus.